Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, chegamos à segunda-feira, primeiro dia útil da semana. E o tema do programa de hoje é: nunca desista de buscar a solução. Não existe... Gente, o tema do programa fala de não desistir de buscar a nossa solução, né? Seja qual for o problema. Sabe por quê? Porque não existe nenhuma dificuldade que seja intransponível. Não existe. Me aponta uma. Por favor, vamos lá. Nós somos de casa, nós estamos aqui batendo um papo sobre espiritualidade. E eu te faço uma pergunta. Qual é o problema que não tem solução? Ah, mas Júlio, a morte não tem solução. Se nós já aprendemos que até a morte nós vencemos... E o Cristo Jesus veio à Terra para ser o caminho, a verdade e a vida, e nos mostrar que tudo que Ele fez nós faríamos e faríamos muito mais. Não são palavras minhas, são palavras do Cristo. Ele disse: tudo que eu fiz vocês farão e farão muito mais. Busca lá na Bíblia, busca no Evangelho de Jesus, Ele diz. Então, não existe problema que não tenha solução. Não existe, gente, não existe. Ah, mas o meu problema é porque você nem imagina qual é, Júlio. Tá bom, mas eu imagino que existe uma força, eu tenho certeza que existe uma força muito maior em você, que fará com que você vença. E essa força é quem? É a força que te deu a vida, é Deus. E que te deu a vida e mantém você na vida. Ontem o programa falava sobre respirar, não é? Hoje nós estamos falando que não existe, nunca desista de buscar a solução. Por quê? O que tem a ver respirar, buscar a solução? Porque respira, porque Deus nos dá o oxigênio para a manutenção da vida. E Ele nos dá um dia após o outro, por quê? Porque Ele confia que nós vamos vencer. Gente, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Você vai vencer. Qual é o teu problema? Me diga. Você vai vencer. Ah, vai ser hoje, Júlio? Ah, vai ser hoje minha vitória? Vai depender de você. Está pronta para a vitória? E se você precisar treinar um pouco mais? A vida vai te dar essa oportunidade de treinar um pouco mais. Se você precisar de mais tempo para se preparar para a sua vitória, a vida te dá. Porque a vida é Deus e a vida nos dá o tempo que nós quisermos. Sabe, eu costumo fazer uma comparação, um paralelo aqui, ó. Eu sou um atleta da vida. E hoje eu estou competindo com um determinado problema, que eu chamo de desafio. Estou competindo com esse problema. Eu tenho um problema X, como você. Vamos lá, nós somos atletas da vida. Você tem o seu desafio, eu tenho o meu. Você tem o teu problema, eu tenho o meu. E nós estamos competindo, certo? Para poder vencer. Mas eu preciso me preparar. Eu não posso entrar nessa competição assim sem preparar. Eu não posso alcançar a vitória sobre esse problema se eu não estiver pronto, não é? Então vamos nos preparar, gente, vamos nos preparar como um atleta faz. O que um atleta faz? Ele quer ganhar, ele quer ser o número 1 na competição que ele está ali disputando. Então o que ele faz? Ele pega um bom treinador e o treinador vai passando as coordenadas para ele como ele deve fazer. O nosso treinador é Jesus por intermédio da espiritualidade. E eles vão trazendo as informações que nós precisamos para quê? Para que nos preparemos para a grande vitória. A vitória financeira é essa que você está buscando? Ah, não, a sua vitória é relacionamento familiar? Não, relacionamento íntimo? Essa é a sua vitória? É isso que você quer? Essa é a competição que você está hoje? Ah, não, é financeira? Não tem problema. É de saúde? Tá bom. Não importa qual seja a competição, porque você vai vencer.
Só precisa se preparar. E o preparo é pelo conhecimento. Quando você conhece que tem a força, você começa a buscar essa força dentro de você e começa a realizar, começa a fazer, executar. E as coisas vão se transformando, por quê? Porque você se transforma no seu interior. Eu estou forte, eu tenho a força. Eu sou um atleta da vida e eu vou vencer. Mas se a vitória não foi hoje, ela vai ser amanhã, depois, mas eu vou vencer. Porque isso é da vontade de Deus. E quem é o meu atleta? Quem é o meu treinador? É Jesus. Olha, se eu tenho um treinador que é Jesus, você acha que eu não vou vencer? Seja qual for a competição, o meu treinador é o melhor. Então ele vai me ensinar como eu devo agir para vencer a competição e ser o número 1. Número 1 de quê? Da vida. O número 1 da vida. Essa é a vontade de Deus para com a sua vida, para com você. Agora você tem que se pelo menos treinar, não é? Qual o melhor treinador desse mundo consegue fazer com que um atleta torne-se o número 1 se ele não treinar? Se o atleta não quiser, se não for dedicado, não é? O Neymar se tornou o Neymar por ser dedicado e aquilo que ele queria fazer, que era ser o melhor jogador. E assim o Messi, enfim, qualquer outro atleta só chega ao topo se treinar, não é mesmo? Então vamos lá, vamos treinar a nossa fé, porque nunca desistiremos dos nossos objetivos, não é? Desistir não é opção. Desistir não é opção, não é mesmo? Então vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê força para que essa semana que está iniciando seja muito melhor do que a anterior. Senhor, sabemos que o Senhor é por nós. E tudo que o Senhor coloca em nosso caminho é certo de que vai nos beneficiar. Por mais que não entendamos agora, Senhor, saberemos no futuro que todos esses desafios que o Senhor nos concedeu vencer, passar, é para que a nossa alma, o nosso ser, nós espíritos possamos realmente evoluir. Evoluir na compreensão, evoluir no amor, evoluir na sabedoria, evoluir na nossa fé, evoluir no nosso poder transformador. Queremos, Senhor, nunca em nenhuma circunstância esquecer da Sua presença em nossa vida, para que assim nos sintamos vencedores. Vencedores, Senhor. Vencedor é o que somos. Um coração repleto de sentimento, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, Senhor, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós somos gratos de coração. Eu, em particular, agradeço todos os dias a Deus essa oportunidade de a cada dia novos desafios, novas oportunidades de conhecimento, pois os desafios que muitos chamam de dificuldades me faz descobrir em mim mesmo a capacidade que eu não sabia ter, principalmente
Um dos grandes desafios que todos nós enfrentamos é o convívio com as pessoas, pois cada um tem o seu pensamento, tem as suas ideias, tem a sua visão diferente uma das outras. E não é fácil você conviver com uma pessoa, principalmente quando ela é ignorante, quando ela é estúpida, quando ela é nervosa, quando ela é descontrolada. Mas ela, nas suas imperfeições, me faz aprender a me manter equilibrado, controlado, a não ser estúpido, a não ser aquilo que eu consigo ver de erro nela. Então eu tenho que agradecer a oportunidade que essa pessoa me dá. Não é mesmo? Como que eu vou aprender a ser mais sereno, mais controlado, se eu não viver com pessoas descontroladas? Como eu vou exercer aquilo que eu digo que eu sou se eu não tiver pessoas a qual eu possa assim mostrar? Não para ela, mas para mim mesmo. Mostrar que eu tenho o equilíbrio, mostrar que eu tenho o domínio da situação, não é? Então a vida me possibilita isso. E a vida é convívio diariamente com pessoas. É o convívio do dia a dia com essas que pensam diferente de mim. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui no programa Madrugada com Deus, de conhecer cada um de vocês. Sim. Como, Júlio, você me conhece? Conheço. Como eu digo aqui, olha, se você faz um comentário, eu vou lá ler o seu comentário. E não quero... Gente, nenhum trabalho espiritual é feito para que recebamos elogios, não. Em todo trabalho espiritual que é feito, é com o propósito de somar a força que você tem. Então não queremos elogios, e sim queremos saber se há a compreensão daquilo que a espiritualidade vem trazendo, e nós, como mediadores, é isso que é um médium, um mediador desse conhecimento, estamos aqui a passar. Mas se houver alguma dificuldade de compreensão, eu quero saber, sim, para que eu possa me corrigir e me tornar um médium mais claro nas suas palavras, na forma de transmitir, de mediar esse conhecimento. Por isso, os seus comentários são importantes, tá bom? Olha, agradeço de coração mesmo. Agora preste atenção aí nas palavras dessa amiga espiritual. A Carmesita vai nos falar. Preste atenção em suas palavras. Buenas tardes. Verdadeiramente eu tenho um compromisso com Madre Sara Kali de sempre pedir a bênção ao meu trabalho. Sem isto não iniciou absolutamente nada. Ela que direcionou todos nós no caminho do Cristo. Ela grande representante do Evangelho de Jesus, conhecida inclusive como a Madre da Cristandade. Então, essa devoção nossa de ir lá pedir permissão para que seja um bom trabalho, para que todos consigam se realizar diante daquilo que desejam e daquilo que vieram buscar. Não é idolatria, nem tampouco estamos mediante de uma imagem apenas. Na verdade, é um grande espírito que coordena o nosso trabalho e que nos dá o direcionamento de nossa condução de vida. Porque acá também tem vida, concordam? A vida continua. Continuamos aprendendo todos os dias, continuamos evoluindo. Mas o que quero dizer a todos é que, seja qual for o problema que estejam a passar, nunca desistam de buscar a solução. Nunca percam a esperança. Nunca perca o desejo de progredir, de evoluir.
Porque se observarem os grandes que consideramos dentre esse trabalho evangelizador do Cristo, e também sobre aqueles que vieram trazer o progresso à humanidade, não tiveram vida fácil, não tiveram nenhum benefício, dizendo assim, este foi beneficiado para que progredisse mais rápido. Não. Tiveram persistência, que é a palavra que trago a todos hoje. Persistam, não desistam nunca, não fiquem com a primeira recusa. Procurem sempre trabalhar em vós o desejo de ir mais adiante, de passar por cima das dificuldades internas, que essas são as que precisam primeiramente resolver. A dificuldade íntima, aquilo que a gente acha que não é capaz, que não tem condição e que não é para nós. Tudo é possível a todas as pessoas, tudo é possível àquele que crê. São palavras de Jesus, não são minhas, mas as uso todos os dias para dizer a todos que quando cremos que podemos, já estamos com 50% da possibilidade. Precisamos ir um tantinho mais, mesmo que recebamos um não, 2 nãos, 3 nãos. Estamos no caminho evolutivo e as dificuldades, por vezes, são apenas degraus diante daquilo que viemos resolver. Quando resolvemos uma situação, se apresenta uma outra, às vezes mais complexa. Entretanto, se nós somos perseverantes, se nós nos conduzimos bem diante do Evangelho de Jesus, nós conseguimos galgar mais um degrau, assim mais um degrau e assim mais um degrau. Não pense, vós, que do lado de cá as coisas são simples, fáceis. Não. Precisamos estar dentro da energia de Jesus para podermos, inclusive, dar a comunicação. Estarmos acá mediante o que nos comprometemos. Isso ocorre com vós que estão reencarnados. Mediante o compromisso que assumiram consigo mesmo, com a própria vida, e com esses que caminham convosco, as dificuldades são pertinentes ao trabalho que todos vieram fazer lá nas próprias vidas. A evolução, às vezes, caminha aos nossos olhos como fossem passos lentos, mas verdadeiramente não é. Porque a natureza não dá salto. Cada um de vós, cada um de nós, estamos conseguindo resolver aquilo que já compreendemos e aquilo que já conseguimos. O que não podemos é desistir nunca, é desanimar nunca. Por isso que as casas espirituais estão abertas para trazer esta palavra de conforto, esse lenitivo, esta injeção de ânimo, enaltecendo a fé de todos, dizendo que tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê, àquele que não desanima, aquele que aprende a meditar no Evangelho de Jesus, mas, sobretudo, a procurar colocá-lo em vossas vidas, trabalhando com a verdade sobre si mesmo, podendo se olhar no espelho e sentir orgulho do trabalho que já empreende a favor de si. Então, hoje, nessa tarde, estamos, eu e meus amigos, para falar com todos, para ajudá-los nas vossas dificuldades, mas certamente também colocamos a cada um de vós a grande responsabilidade de fazer a vossa parte. Como sempre digo, não existe milagre, mas existe trabalho. Graças a todos vós. Salve Jesus, salve Maria Santíssima e salve la Madre Sara Kali. Muito obrigado. Perseverar até o fim e alcançarás. Palavras de Jesus. Persevere. Tem um amigo também espiritual, o nosso irmão Araribóia. Ele diz
Toda vez que ele vem à nossa casa, ele diz: persevere, persevere. Tem uma voz forte: persevere, persevere. Pois ele traz esse conhecimento do Cristo, que nos diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? De todas as dificuldades e problemas e influências ruins, negativas, que atrapalha você como espírito vencedor que é, de alcançar a sua vitória. Então, perseverar sempre. Perseverar sempre. Vamos à leitura dos 4 evangelhos? Vamos lá? Preste atenção nessa leitura muito bem feita por Paulo de Moraes destes 4 livros. Revelação da Revelação. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Quanto à cura da orelha de Malco, o que se vos diz é que, tendo-a tocado Jesus, ela se curou. A orelha fora cortada, mas não totalmente. Não fora decepada. Jesus a curou, detendo pela ação magnética a efusão do sangue. A emissão de certos fluidos magnéticos pode impedir a circulação do sangue, desviá-la ou ativá-la, e esses efeitos se podem obter tanto com o magnetismo humano como com o magnetismo espiritual. O magnetizador humano, auxiliado, se preciso, por espíritos benfazejos, poderia, em certos casos, obter o mesmo resultado. Tais fatos serão estudados e aplicados quando houver passado o tempo da ignorância voluntária. Quanto às palavras de Jesus a Pedro: embainha a tua espada, pois que todos os que puxarem da espada, pela espada perecerão, encerravam um ensinamento para os apóstolos e para os discípulos, para os que quisessem ser ou tornar-se seus sucessores, para os que mais tarde se diriam tais e, em geral, para todos os homens daquela época e do futuro. Proferindo-as, mostrava-lhes o mestre que jamais deveriam defender com violência e com armas materiais a doutrina moral que ele personifica, quaisquer que fossem as agressões, quaisquer que fossem seus agressores. Mostrava-lhes que unicamente morais deveriam ser sempre as armas que empregassem. Significava-lhes que, segundo a lei de Talião, serão punidos os que, usando de armas materiais, derem prova de que desprezam seus ensinamentos, exemplos e mandamentos. Elas continham igualmente uma advertência aos que de futuro se diriam e constituiriam diretores da Igreja do Cristo, dando-lhes a ver que jamais deveriam fazer deste mundo um reino para si, empunhando armas materiais como instrumentos de justiça humana, ou de defesa contra os ataques exteriores. Quanto a estas últimas palavras dirigidas aos príncipes dos sacerdotes, aos oficiais do templo e aos anciãos do povo: todos os dias estava eu convosco no templo e não me prendestes. É que esta é a vossa hora e o poder das trevas. Elas não envolvem nenhuma ideia de fatalismo com relação àqueles a quem Jesus as endereçava. Afirmam, ao contrário, o uso do livre-arbítrio por parte destes e exprimem apenas que lhes fora deixada a liberdade de êxito a eles que até então tinham tido obstados os seus intentos. Entre os que seguiam a Jesus ia um jovem coberto unicamente com um lençol. Os soldados o prenderam
Ele, porém, largou o lençol e lhes fugiu nu das mãos. A presença desse jovem tinha uma razão de ser. Encerrava, segundo o Espírito, um ensinamento. Previsto e preparado fora tudo quanto houvesse de concorrer para a realização da obra que o Mestre descera a executar, desempenhando a sua missão terrena. O espírito do jovem, antes de encarnar, aceitara a missão de servir de instrumento e meio para a lição que resultaria da sua presença ali. Assim, sob a inspiração do seu guia e protetor, impelido pelo Espírito, ele se foi colocar coberto apenas com um lençol entre os do séquito de Jesus, na ocasião em que este ia ser preso e conduzido ao pretório. De sorte que, por influência espiritual, se deu aquilo que havia de suceder. Aquele jovem que, envolto num lençol, seguia Jesus, simbolizava a lei antiga que trazia consigo o emblema da morte. Detida no seu curso, ela se despoja de suas insígnias e se mostra tal qual o Senhor a fez. Imitando o jovem que acompanhava Jesus, deixai vós todos os vossos lençóis nas mãos dos incrédulos que procuram deter-vos os passos. Despojai-vos das insígnias da morte. Estais envoltos em fraudes, maldades e vícios. É esse o lençol que vos cobre, porquanto perante Deus sois corpos mortos. Abandonai esse invólucro fúnebre, abandonai-o nas mãos dos que tentam deter-vos os passos na senda do progresso moral. Apresentai-vos nus diante do Senhor, isto é, levando unicamente um coração puro, tal como Ele vô-lo deu. Acompanhai o Cristo no seu trajeto para o pretório e deixai pelo caminho os vossos vícios, causa de sua ida até lá, pois que o que fere e flagela são os vossos crimes, transgressões e faltas. As vossas desobediências à lei de justiça, de amor e de caridade são os insultos que ele recebe. Segui a Jesus, caminhando pelas sendas que vos traçou quando desempenhava a sua missão terrena, mostrando-lhes os frutos produzidos pelos sofrimentos morais que lhe causastes à sua passagem pela terra, abrandareis esses sofrimentos. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Olha, uma das frases de Jesus que eu em particular gosto muito é aquela onde ele diz: conhecereis as verdades e as verdades vos libertará. Então o conhecimento sempre será ofertado a todos nós. Cabe a cada um abrir a sua cabeça para adquirir esse conhecimento. Jesus, ele sendo o dirigente máximo do planeta, ele veio ao mundo não para impor a verdade, não para impor o amor. Ele veio a esse mundo e ele ofertou o seu conhecimento, ele ofertou o seu amor, respeitando assim, mostrando o respeito que ele tem para com todos. Eu não posso impor nada a ninguém, como eu não estou aqui impondo um conhecimento a você. Eu estou aqui trazendo o conhecimento dos Espíritos e ofertando como nos ofertou a espiritualidade.
para que, se você de coração aberto desejar, possa absorver desse conhecimento, possa adquirir desse conhecimento que liberta. Pois a ideia da vida humana não é depender um dos outros, não, é sermos independentes. Independentes. Por isso que Jesus, ele foi sempre anunciado como libertador. E esse conhecimento nos liberta, não é mesmo? Conhecimento de Jesus, conhecimento que Jesus nos trouxe. Agradeço a todos vocês e desejo que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.